A felicidade é um bem que todos buscamos. Em sua sabedoria e em seu amor, Deus preparou para o homem leis que promovem esta felicidade. Que Deus nos ajude a compreender o seu amor e o seu cuidado para com seus filhos. A natureza dá testemunho de um ser que opera em todas as coisas, mantendo o que criou mediante leis. Como resultado, há perfeita harmonia no universo. Não é por um poder a ela inerente que, ano após ano, a Terra produz suas fartas messes e continua sua marcha ao redor do Sol. A mão do infinito está em perpétua operação, guiando esse planeta. É o poder de Deus em contínuo exercício que mantém a Terra em equilíbrio e em sua rotação. Sim, é o poder de Deus que tudo sustenta mediante as leis físicas que Ele estabeleceu. O instrumento utilizado para medir o tempo, o relógio, funciona debaixo de leis que regulam e mantêm o seu funcionamento. Deus criou o homem para que este fosse feliz. Para que se cumprisse esse propósito de Deus, devia o homem viver sempre em harmonia com a vontade do Criador. A felicidade da criatura humana estava condicionada à sua obediência à lei de Deus. Mas como o homem falhou em obedecer, daí resultou sua queda, seguida de sofrimento e morte. Assim entrou o pecado no mundo. Que é pecado? A Escritura diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 São João 3, versículo 4. Vamos considerar agora os resultados da desobediência. O pecado ou transgressão da lei de Deus trouxe após si uma infinidade de más consequências. A primeira delas foi a expulsão de nossos primeiros pais do paraíso. Entretanto, acha-se ao alcance de todos o conhecimento das 10 regras para a felicidade. Essas regras se encontram no mais notável código de todos os tempos, a saber, a lei moral, o fundamento para a felicidade do homem. Os 10 mandamentos constituem a norma divina para a conduta do homem. O que você entende por leis? Leis são coisas determinadas que você tem que seguir. Não matar, não roubar, né? Não mentir, eu acho. Você conhece algum dos 10 mandamentos? Conheço. Qual? Não cobiçar a mulher do próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Essas 10 regras do viver feliz foram dadas pelo Criador para a nossa felicidade. Bem-aventurados ou felizes os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Salmo 119, versículo 1. A lei traz felicidade ou não traz felicidade? O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 13, versos de 8 a 10, diz que o cumprimento da lei é o amor. E o amor, portanto, significa amar a Deus, portanto, não um Deus que escraviza. Amar ao próximo como uma demonstração do amor de Deus por nós. Isso significa que, ao não transgredirmos a lei, ao não quebrarmos o sábado, ao não adulterarmos, ao não furtarmos, estamos em liberdade diante de Deus. Não apenas em liberdade diante da lei do país, mas em liberdade diante da lei de nosso Deus. E diz ainda mais Tiago, capítulo 1, verso 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar, esse será feliz no que realizar, esse será livre no que realizar. Não há código mais importante que a lei escrita em tábuas de pedra pelo próprio Senhor Deus. A lei de Deus é uma autêntica revelação do caráter e vontade do seu autor. Deus é amor, como se demonstrou pelo sacrifício de Cristo na cruz, e sua lei também é amor. Como expressão do caráter do Criador, que é, a lei é eterna como Deus. É pela lei que conhecemos o pecado. Disto diz São Paulo que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3, versículo 20.
A lei é qual espelho. Como espelho, ela revela as condições de quem nela se olha. O homem que violou um mandamento da lei, dessa maneira pecando, ao mirar-se nela, vê a sua mancha espiritual, vê o seu pecado. Quer dizer, então, que esse espelho é a palavra de Deus, e de maneira específica, no livro de Tiago, é a lei dos 10 mandamentos, porque por meio da lei dos 10 mandamentos, o nosso caráter é medido. Ou seja, a lei dos 10 mandamentos é considerada pela imensa maioria dos estudiosos da Bíblia como um reflexo do caráter de Deus. Nós lemos, por exemplo, a respeito de Deus ser verdade, a sua lei é verdade. Deus é justo, a sua lei é justa. Todas as características do caráter de Deus estão retratadas na lei de Deus dentro das Escrituras Sagradas. É por isso, então, que este espelho não tem defeito. O espelho, contudo, não tem a capacidade de remover a sujidade do rosto. Mostra, mas não tira. Temos de fazer uso da água para nos lavar. De igual maneira, a lei mostra em que falhamos, porém não pode remover o pecado, não pode salvar. Mas mostrando que somos pecadores, ela nos faz sentir a necessidade de um Salvador, que é Cristo. Se cremos em Cristo como nosso Salvador, se nos entregamos a Ele, Jesus nos perdoa os pecados e nos faz cessar de pecar. Então, movidos pelo amor para com Ele, nós guardamos a sua palavra. Como Ele mesmo disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. São João 14, versículo 15. A síntese ou resumo da lei é o amor, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. 1 São João 5, versículo 3. Onde achamos a força para obedecer a Deus, para guardar a sua lei? Cristo nos dá o poder para sermos obedientes, porque sem mim, disse ele, nada podeis fazer. São João 15, versículo 5. Prezados ouvintes, este é o caminho da felicidade, a fé em Cristo e a obediência ao Salvador. Estamos seguros se por amor nós andamos com Cristo, guardando a sua palavra. A lei dos 10 mandamentos revela o pecado, cuja penalidade é a morte. A lei não pode salvar, mas Cristo pode. Ele pode salvar até o maior pecador e implantar no coração os santos princípios da sua lei. Assim nos tornamos semelhantes a Ele no caráter, pois Ele disse de si mesmo, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro em meu coração está a tua lei. Salmo 40, versículo 8. Demos graças a Deus por sua santa lei que nos mostra o pecado e pelo Salvador que proveu para nos transformar o caráter e nos preparar para o céu. Apeguemo-nos firmemente a Jesus pela fé, amemo-lo de todo o nosso coração. Guardemos os seus mandamentos.